Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, 72º dia. Que maravilha, hein? A gente tá avançando aqui. Esse módulo é fantástico, né? Te mostrando na prática, te mostrando na prática mesmo como as coisas funcionam, sabe? E tá sendo uma alegria muito grande poder viver isso tudo com você, tá bom? A gente viu ontem que existe várias formas, só organizando aqui, várias formas de ajudar o próximo, mas a mais simples de toda é aquela que eu te falei, começa devagarzinho, você mesmo, depois a galera que é mais próxima de você, da sua casa, sua família, mas se sua família for grande, minha família não é grande, aí você vai para os amigos mais próximos ali, a letra A, B, C, e aí faz o alfabeto todo, monta uma grande rede de solidariedade, de fraternidade. Com o tempo você já está vivendo lá aquele povo lá, né? Já são um em carne. Com o tempo você não vai conseguir mais sair, né? Por quê? Porque você se sente feliz e faz as pessoas felizes, né? E a gente tem um tema mais abaixo que vai ser feliz fazendo o outro feliz. Você vai entender isso mais em plenitude. Mas hoje, no 73º dia, 73º dia, é bem verdade. A gente vou falar aqui outras coisinhas que chama-se comunidades que vão ao encontro daqueles que sofrem. Existem muitas comunidades, né? Comunidades cristãs e também tem ONGs. Mas eu vou me prender mais a comunidades, não necessariamente, isso não quer dizer necessariamente que você ali não faça uma visita em alguma ONG que já tem um trabalho social aí na sua cidade, tá bom? Vamos fazer nossa oração? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro de Hebreus. Glória a vós, Senhor. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Olha isso. Nós não temos um pontífice que ficou ausente ali, incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele passou pela mesma provação que nós. Ele quem? Jesus Cristo, né? Então a gente não tem em Jesus Cristo um homem que desceu à terra e ficou ali na dele sem sofrer as coisas que a gente sofre, as nossas fraquezas, não. Ele trouxe para ele, sentiu e viveu. E às vezes até mais, né? Porque tem ser humano aí que vive por cima dos outros, que não consegue enxergar aqueles, né? Se acham, digamos assim, melhores ou maiores que os outros através de uma série de coisas, né? Sem querer julgá-los, mas é uma realidade, né? Pessoas que não quer viver as fraquezas do mundo, quer ter muita gente servindo a eles, né? Ao contrário do que Deus nos pede para servir ao próximo. Mas tem gente que gosta de apenas ser servido. É uma realidade. Jesus não, ele quis sentir as fraquezas, ele serviu, quis sentir as fraquezas, né? Passar pelas mesmas provações, e algumas provações bem, ser julgado, crucificado, apanhou, foi preso, foi cuspido, foi traído, morreu na morte de cruz, que era a morte mais severa daquela época, e morreu, e foi sepultado. Ressuscitou no 3º dia. Então assim, a única coisa que Cristo não passou, porque enfim era filho de Deus, foi pelo pecado, mas as provações e as dores ele trouxe para ele, né? E isso é fantástico, né? Palavras do Senhor, graças a Deus. Jesus sofreu como eu sofri. Você anota na mão. Jesus sofreu como eu sofri. Tá bom? E vive isso durante o dia de hoje. Então assim, voltando ao dia de hoje, né? Vamos fazer uma ligação do dia de ontem com o dia de hoje. Tá bom? Ontem a gente falou sobre ali começar um trabalho, começar alguma coisa, eu ir na direção das pessoas mais humildes, mas muito mais vai ser o que eu vou receber em troca, né? Você já vai tendo esse entendimento, acredito eu, né? Hoje a gente vai falar
que existe comunidades que vão ao encontro daqueles que sofrem. Vamos lá, vamos descascar um pouquinho isso. Dentro da sua comunidade, dentro de onde você mora, certamente vai ter, se você for católico, né, algumas igrejas. Você deve participar de uma diocese, né, uma diocese maior, a arquidiocese. Ela divide sobre zonas e essas zonas têm as igrejas. Então, de repente, se você quiser viver isso, viver um pouco, voltar à igreja, ou que não foi ainda, mas quer viver, quer ir para as missas de domingo, né? Se você for um dia na igreja, for se confessar, ou então quiser marcar com um pároco, cada igreja tem alguns padres e tem um pároco. Você pode ligar ou ir pessoalmente nessa igreja e pode marcar com o padre. Normalmente ele atende aí de terça-feira à tarde, ou então antes das confissões, né? O dia que você fosse confessar, se você quiser se confessar uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez bimestralmente, né? Você pode marcar com esse pároco. É que você vai chegar para ele e conversar, padre, eu estou sentindo pode até falar um pouco do seu testemunho. Olha, padre, eu vivi assim, fui tocado por Deus, passei por um programa, né? Percebi a importância de Deus na minha vida e gostaria de servir. E eu gostaria que você me indicasse aí. Eu fiz isso aí, gente, olha, na época que eu fui morar em Londres, como eu te falei, eu não era de todo um ruim, não. Eu já participava da obra, já tinha sido monitor de crisma. De todo um ruim que eu digo uns 20 anos, não. Eu fiquei um tempo em Londres de boa, sabe? Mas aquela coisa de um tempo, mas ainda não se curou das feridas, e o álcool volta e a droga volta, entende? Mas os meus primeiros 2 anos lá, de 6 anos, foi de cara. E no meu primeiro ano, especificamente, eu fiz isso. Eu descobri onde é que tinha a missa dos brasileiros lá. Por isso que eu te falo, tudo que eu tô te falando eu vivi, viu? Eu não conhecia nada lá. Imagina você chegou num canto, ou então você nunca fez nada, nenhum trabalho, nenhum serviço. Assim, serviço que eu digo, ajudar os outros, né? A mesma coisa. Cheguei lá, ninguém sabia, eu não tinha comunidade, não tinha nada, não conhecia nenhuma igreja, não conhecia a Obra Lumen, não tinha lá, não tinha nada, entendeu? Eu era apenas um imigrante brasileiro que foi para lá trabalhar. Bicho, mas eu sempre senti essa necessidade de ajudar os outros, entende? Então eu fui lá nessa igreja, Whitechapel, na igreja dos brasileiros. Eu não sentia seguro para ir numa igreja inglesa, tal, não sabia nem como funcionava. Então eu descobri que dia de domingo nessa igreja, no outro lado da cidade, pegava 2 metrô para chegar lá, tinha a missa dos brasileiros. Era aos domingos, 11 horas da manhã. Então, como eu ainda não estava trabalhando dia de domingo, eu ia de manhã para lá assistir essa missa. Assisti algumas vezes. Teve um dia que eu disse, cara, eu estou sentindo a necessidade de ajudar. Aí eu já fui monitor de crisma e cheguei para o padre, depois da missa, o padre Fred, ele até de Campinas, né? Se você botar aí padre Fred Campinas, aí tem a foto. Eu vou ver se eu procuro uma foto aqui, vou botar aqui uma foto aqui dessa época. Nos meus maiores arquivos da época de Londres, eu perdi, porque caiu. Eu botei desses bichos que guarda no externo, HD externo, e o bicho papocou, sei lá, não consegui recuperar. Enfim, mas eu acho que eu consigo aqui alguma coisa, vai aparecer aqui do lado. Então eu fiz esse contato e disse, padre, eu queria servir alguma coisa, porque final de semana eu tô meio paradão, já fui monitor de crisma lá no Brasil, se eu puder ajudar o senhor, ele ficou super feliz. Regis, está iniciando um curso de crisma aí, a gente está precisando de um monitor. Então a gente vê até o dedo de Deus, né? Então naquela hora foi uma resposta para ele também. Para ter essa via de mão dupla sempre. Você não é só você, as outras pessoas também estão precisando de ti, entendeu? Enfim, e isso volta para ti, né? Então o padre estava precisando de um monitor, quando eu cheguei e falei, ele ficou branco. É sério? Pois eu estou precisando dizer, se ter um grupo ali de 10 pessoas, junto com o suíço. Aí durante 6 meses eu fiz um curso de crisma para 10 homens, 10 brasileiros, junto com esse suíço. A gente fez um curso de crisma, inclusive a gente conhecia o bispo de Londres, foi bem legal. Então teve tudo isso aí que eu estou te falando, né?
Então, assim, é muito parecido com o que eu estou te aconselhando agora, entende? Então você vai lá e conversa, padre, eu queria, mas eu estou bem enferrujado, né? Eu gostaria de servir esse Jesus que dos mais. Aí o padre vai falar: olha, tem a pastoral da sobriedade, tem a pastoral das famílias, porque a igreja tem sempre essas pastorais, né? Pastoral da família. Aí tem um grupo de casais, eu queria participar primeiro da espiritualidade, legal. Aí você vai com a sua mulher, entra no ECC, que é Encontro de Casais com Cristo. Normalmente eles têm uns retiros lá, você entra e faz. Padre, eu queria fazer um seminário de vida do Espírito Santo. Lá tem, na igreja vai ter algum grupo. Né? Os carismáticos sempre estão fazendo a renovação carismática. Eu quero me aliar a SEBS, né? Que é eu vou colocar aqui embaixo que quer dizer SEBS, tá? A SEBS é um trabalho mais voltado aos humildes. Aí ele vai te indicar onde é que você pode ir, liga para essa pessoa aqui. Entendeu? E assim vai, cara. Você se articulando, não tem como dar errado, entendeu? Mas você precisa sair, esse movimento de saída, tá bom? E aí, além disso, né? Quando você chegar nesses grupos, aí ele vai ter uma hora que se reúne para decidir as coisas. Existe uma coordenação, obviamente. Aí você diz, olha, eu queria fazer parte da coordenação com o tempo. Ou então não, eu quero fazer só essa parte aqui. Aí você diz, entendeu? O certo é que eles vão te abraçar com carinho. Para onde você for. O interessante é o quê? Você, nos finais de semana, você tem alguma coisa aí correlacionada aos mais humildes. Entendeu? Esse contato com o mais humilde, com o pobre, é que eu quero insistir nele. Tá bom? Não é para ficar em grupos apenas dentro da igreja. Vou já mais na frente falar do Papa Francisco, mas já posso citar uma frase dele. O Papa Francisco, quando assumiu o papado, ele falou uma frase assim, ó, eu quero uma igreja pobre para os pobres, uma igreja de saída. Então é essa igreja de saída, uma igreja pobre para os pobres, sair das suas estruturas geográficas para ir nas estruturas existenciais, né? É isso que o Papa nos pede, o Papa Francisco, ao qual eu tenho um carinho avassalador, né? Porque foi até uma confirmação para tudo aquilo que eu acredito e vivo, com muita humildade. E aí, se quiser viver um tempo, seminário de vida do Espírito Santo, um retiro, né? Mas o que o gordinho pede é para você viver um pouquinho os humildes, os pobres. Na pastoral da sobriedade, legal, gostei. Lá na pastoral da sobriedade é legal porque você vai poder dar seu testemunho, entende? Você vai poder fazer um trabalho numa praça uma vez por mês e além de dar uma sopa, de dar uma quentinha, digamos que você organize um almoço uma vez por mês, faz 100 quentinhas e vai entregar não sei aonde. Você vai poder sentar com... Olá, meu irmão, meu nome é Regis. Olha, durante 20 anos eu fiz isso, mas tive um encontro pessoal com Deus. E eu queria que além dessa quentinha que eu estou te dando, eu queria que você vivesse isso também, uma experiência com Deus. Porque eu só estou aqui hoje entregando, é até um milagre eu estar aqui, porque eu nunca combinei nada comigo mesmo, não estava nos meus planos de vida eu fazer esse tipo de serviço. Mas Deus me chamou, fiz uns 100 dias sem drogas, que um maluco lá chamado Regis, ele falou que com ele começou assim, olha hoje onde eu estou hoje. Então aqui é uma prova viva de que Deus tem um plano para ti, irmão. Porque se ele ajeitou um gordinho que nem eu, Regis, ele quer te tocar, quer ajeitar ajeitar que eu digo né? Propiciar esse encontro, porque o que vai te tirar da rua não é um prato de comida. O que vai te tirar da rua é uma experiência pessoal com Deus. Meu irmão, aí você já... Só isso, cara. Um minutinho que você falou com um morador de rua que de repente está na rua porque desistiu de tudo, dores profundas. Olha, quando você for conversar com um homem desse, você não pergunta assim, qual é a droga que você usa, não. Porque é muito evasivo. Você pode até perguntar um pouquinho mais na frente, mas não começar assim, meu irmão, você está na rua devido a alguma dor, algum trauma. Você quer conversar sobre essa sua dor, sobre esse seu trauma comigo? Aí você vai ganhar essa pessoa. A pessoa vai olhar para ti. É verdade, eu estou aqui porque aconteceu isso. Entendeu? Aí lá na frente é mesmo, aí você está aprisionado nas ruas, pior ainda, porque além dos seus traumas, você usa droga. Aí quando você usa a droga, qualquer que ela seja, álcool, não sei o quê,
ela tem as características de dependência para a droga. Então você fica com a dor e com a dependência. São duas chibatadas, né? Então você fica aí usando aquele antídoto, né, contra a dor para fazer uma felicidade falsa. Então é muito pastoral da sobriedade, né? Rapaz, tem um grupo aqui que ele entrega uma sopa, sabe? Tem um grupo aqui que ele faz acolhimento. E aí falando em comunidades que faz esse trabalho, né, que faz esse serviço a Deus, que vai ao encontro, aí tem a Obra Lumen tá? E tem aqui em Fortaleza a sua sede, mas aí tem já em João Pessoa, tem em Salvador, tem em São Paulo, tem na cidade de São Carlos uma casa de acolhimento, Salvador tem casa de acolhimento, em João Pessoa tem casa de acolhimento, aqui em Fortaleza também tem, né? E assim vai. Então assim, não sei qual é a sua cidade, se vai ter Obra Lumen, não tem problema. Lá na igreja você vai vai dizer que cara, eu queria fazer um trabalho diretamente com os pobres das ruas. Entendeu? Eu tenho mais familiaridade, eu tenho predisposição a trabalhar com as crianças, com os jovens. Tem uma visita uma vez por mês no lar de idosos. Aqui em Fortaleza tem o lar de idosos, aqui pertinho, inclusive, da minha casa, né? Aí você vai lá e faz uma visita, conversa com aquele vozinho, com aquela vozinha, leva lá o que o asilo permitir, o lar de idosos, né, permitir levar, e você leva, entende? Fica lá uma tarde, normalmente tem uma brincadeira, tem uma oração, tem uma dinâmica com eles, hein? Eu tenho uma predisposição de fazer uma visita aos presidiários e tem a pastoral carcerária. Eu quero ir junto lá, se houver espaço, depende do presídio. Tem presídio de segurança máxima, mas tem uns que são mais tranquilos. Aí você vai, entende? Isso aí tudo quem vai dizer é seu coração. A sua, digamos assim, né? Reis, eu não tenho nada disso, faz aquele que eu indiquei ontem, né? Coisa mais simples, a doação, e faz ali, isso aí vai se enraizando, entendeu? É um pilar importantíssimo a gente viver isso. Em São Paulo tem várias comunidades que eu posso te indicar, né? Tem o padre Júlio Lancelotti, que é a pastoral da rua de São Paulo. Fica lá na Moema. Moema é Moama, né? Acho que é Moema mesmo. Fica a igreja dele lá de São Miguel Arcanjo. Tem os locais lá onde tem a sopa, onde tem o café da manhã, onde tem o almoço. Se você for lá tentar conversar, assistir uma missa e conversar um minutinho com o padre Júlio Lancelotti, ou com a série de pessoas, né, que trabalham com ele, esse vigário é o chamado vigário das ruas. Esse homem é um santo. Você está na internet aí, você já vai achar. Ele faz um trabalho com vários excluídos, não só com morador de rua, os irmãozinhos das ruas, mas também com a comunidade LGBT. Ele tem todo um carinho, né, porque o padre Júlio Lancelotti, ele faz algo que ninguém faz, acolhe, né, todas essas mulheres que não são homens, preferem ser chamadas de mulheres e realmente são, entende? A gente tem que respeitar e entender todas as variedades de pensamentos ideológicos, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Eu tenho um carinho muito grande pelos ateus, né? Porque muitas vezes eles são mais cristãos do que muito cristão. Viver o amor é viver Deus, eu já disse isso várias vezes, né? E é isso, entende? Não, aí lá em São Paulo tem a comunidade de Aliança de Misericórdia, também é outra que faz um trabalho fantástico com a população, com os irmãozinhos de rua. Tem os locais onde eles entregam almoço, aí eles já têm algumas casas, já direcionam para alguma casa. Tem também em São Paulo, essa aqui eu tenho uma benquerança, porque fui para lá, fiquei 20 dias num sítio em Jarinu, né? Lá nas casas do Michael, né? Sítio São Miguel Arcanjo, e também esqueci o nome, mas são meus irmãos demais, assim. Conheci o padre Gilson, que era um padre que morou 4 anos na Cracolândia. Ele foi acolhido pela Missão Belém, sabe? Sim, e viveu aquilo ali, e entrou no seminário, e hoje é padre, é o padre da Missão Belém, né? E essa comunidade é de 2 santos, né? Que é o padre Jean Pietro e a irmã Cacilda. Eu vou te indicar escutar o diário espiritual deles, lembram? Então eles fazem um trabalho na Cracolândia, eu fui 3 vezes com eles, lá no Fluxo, né? Pega aqueles irmãozinhos que ficam nas praças ali abandonados,
levam para uma casa de triagem, que fica lá em São Paulo mesmo. Ali os irmãos ficam 2, 3, 4 dias e de lá eles direcionam para esses sítios. E nos sítios os irmãos ficam lá, então, uma temporada, um ano, né? Fazendo todo o caminhar deles, e eles vão sendo direcionados para a monitoria, para a coordenação, vão crescendo espiritualmente, mas também vão crescendo dentro da obra. Às vezes inauguram uma casa, aquele irmãozinho que morava na obra já vai ser tipo como se fosse o pai daquela casa, vai acolher outros irmãos. E lá a frase, né, que eu já te falei, náufragos salvando náufragos. Toda a estrutura da Missão Belém, pelo menos o trabalho com os irmãozinhos das ruas, são feitas pelos próprios irmãos que um dia tiveram Opa, ia derrubando aqui. Que um dia tiveram, deixa eu só acender essa luz, que um dia tiveram na Cracolândia. Então, assim, imagina o grau de santidade dessa obra, né? Aí a obra tem outras coisas, trabalho com crianças, eles têm trabalho no Haiti, depois que teve aquele terremoto, eles foram lá, tem uma creche lá para mais de 300 crianças. Eu tenho até medo de falar 300, porque a Missão Belém ela vai crescendo assim, é tão de Deus o que eles fazem, que já pode até estar em mais, né? Então a Missão Belém é fantástico, né? Tem também alguns irmãos, a comunidade Padre Pio, que é outra comunidade que eu tenho um carinho, né? Que já fica em São Bernardo do Campo. Conheço pessoalmente o fundador, que é o Moisés, a esposa dele, a Márcia. Tem o Francisco lá, que é o braço direito dele, braço direito, perna direita. Né? Tem o Rogério, que era um irmão nosso que morava aqui em Fortaleza, hoje está sendo coordenador de uma casa da Missão Belém, lá em Cachoeira Paulista, onde fica a Canção Nova. São todos irmãos assim que Deus apresentou, né? A comunidade Padre Pio, em breve vai abrir uma casa aqui em Fortaleza, eu vou até ajudar, não sei como ainda, mas algo me impulsiona a mostrar todo esse projeto dos 100 dias sem droga lá para os irmãos que forem sendo acolhidos, entende? Então assim, tem uma série tem a Fazenda da Esperança, do Frei Hans e do Nelson, que tem em vários locais do Brasil e do mundo, está nos 5 continentes. A Fazenda da Esperança é a maior comunidade cristã católica do mundo inteiro, né, que acolhe, né? A maior comunidade que acolhe os irmãozinhos das ruas é a Missão Belém. Em termos quantitativos, isso não quer dizer que uma comunidade que acolhe 10, né? E aqui em Fortaleza existe também uma outra comunidade que é do meu irmão, assim, um cara, sabe, eu sou de dentro da casa dele, ele é daqui, que é o Ricardo, Obra Rainha dos Anjos, juntamente com a Karina, que é a sua esposa. O Ricardo usou droga cacetada diante da vida dele. Hoje tem aqui em Fortaleza um trabalho na Cracolândia de Fortaleza, toda quinta-feira eles vão lá, sabe, tem adoração ao Santíssimo. Na segunda-feira tem um grupo de acolhida fica lá no bairro do Vila União, e aí ele tem uma casa em Milhã, que é no Sertão Central, e faz um trabalho naquela área lá, que o crack ele invadiu tudo, né, como um câncer, né? Então eles fazem um trabalho lá no Sertão Central, onde ninguém quer ir, eles vão, que é no interiorzão brabo, né? E tem Iguatu também, outro um município já perto lá do Crato, do Juazeiro, aquela região. Ele tem a casa feminina lá, né? Inclusive uma prima minha distante já ficou uns dias lá. Já tive lá em Iguatu, já tive em Milhã. São pessoas assim da nossa maior bem-querança. À medida que eu for falando aqui essas comunidades, vou colocar umas fotos aí para você ver e sentir quem são essas pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso com os humildes, com as pessoas pobres. Especificamente eu estou falando com dependentes químicos, né? Com irmãozinhos que estão nas ruas, mas aprisionados, como assim nós estivemos. Por isso que eu tenho essa minha predisposição a estar sempre com esses meus irmãos que, assim como eu, ficaram longos anos aprisionados. Não, né? Eu ficar com isso aqui guardado no meu coração, com essa experiência que Deus me deu. Não fui eu que fui atrás dessa experiência, não. Isso que eu te falo, sabe? Normalmente você faz lá com 15 anos, 16, vai acabando ali o segundo grau, né? E você faz os seus planos de vida, né? Paz, eu vou fazer advocacia, não sei o quê. É seu plano de vida ali. Você com a sua família, com seus pais, qual é a sua vocação? Aí vai fazer, sei lá, vai fazer psicologia, vai fazer administração. E aí vai, né? Aí faz a faculdade, arranja emprego. Isso é um mundozão, é um mundo secular. Mas isso aqui não foi nada planejado por mim. Por isso que eu te digo, é plano de Deus para a minha vida. Então, assim, não tem como eu guardar isso, né? Seria, assim, uma infâmia, um absurdo muito grande,
né? Seria um atentado contra a minha existência. Eu guardar aquilo tudo que Deus está me dando, me deu, e guardar para mim. Aí, meu irmão, isso não é cristão, sabe? O amor, ele é um sentimento que ele cresce à medida que você entrega. Então, eu queria, se eu pudesse, eu entregava era a minha vida assim, inteira para você viver o que eu vivi, se você não estiver ainda entendendo o que é esses 100 dias sem droga, né? Mas vamos lá, vamos na boa, entende? Então, acolhe isso tudo que eu tô te falando, todas essas dicas. Isso aqui é o mais puro amor, entendeu? É o mais puro sentimento, é tudo que aquilo que eu posso entregar assim do fundo do meu coração. É isso que eu estou te falando aqui através dessas comunidades cristãs que abraçam os pobres, né? E assim eu vou falando de uma forma mais a partir de agora, daqui para baixo, para que você entenda daqui para baixo os outros dias que faltam. A gente está no 73º dia e aí a gente vai falar o que é esse Cristo ressuscitado que eu falo tanto, esse Cristo abandonado, presença de Jesus nos pobres. Aí vou falar um pouco mais sobre a obra Lumen, o que é ser feliz fazendo o outro feliz, sabe? O que é importante isso para mim, para o mundo que eu vivo, que resposta é essa que eu quero dar ao mundo, sabe? Isso é muito bonito, né? Então isso aqui tudo vem daqui desses dias até o último dia, né? Esses 5 dias que faltam, 6 dias que faltam, para você viver isso junto comigo, viver o que eu vivi, sentir o que eu senti e ver o quanto que é importante, porque que eu estou dando esses S's todo, porque que eu estou colocando tudo no plural, porque que isso para mim é um grande pilar na construção de um novo homem, de uma vida nova, que é o mais importante para você nesse momento, ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém! Simbora!